Bom dia para todo mundo. Bom, eu vou fazer um resumo aqui, dirigido, do resultado dessa pesquisa feita na Universidade de Colômbia no ano passado. O estudo continua atualíssimo, cada dia mais atual, e dá para fazer um recorte bom para as discussões que interessam mais a esse encontro de vocês, e do qual eu estou participando aqui, comunicando um pouco e dialogando um pouco com vocês a respeito desse estudo que foi feito. Deixa eu ver, dá para mudar aqui? Eu mesmo mudo, né? Vamos achar aqui tá aqui. Tá aberto? Bom, eu preciso explicar para vocês algumas coisas antes da gente entrar no estudo especificamente. Tá? O estudo, ele não trata de nenhuma forma clássica de receita para manter viva qualquer empresa de comunicação. Tá? Então, ele não resolve os problemas que a indústria enfrenta neste momento. Esse momento que nós estamos chamando de jornalismo, inclusive, pós-industrial. Então, essa é a primeira ressalva. A segunda ressalva é que o estudo não se alongou e não estudou, e aqui tem uma área enorme para ser pesquisada, entendida e colocada em prática, todas as outras formas possíveis de financiamento de jornalismo, como a arrecadação via crowdfunding, como o jornalismo financiado por fundações que destinam verbas para a produção de conteúdo jornalístico, etc. Então, essas duas áreas, a área da indústria tradicional, né? Por exemplo, tem uma empresa como o Financial Times, grande parte das receitas dele hoje vem de eventos que ele produz no mundo inteiro. Então, eu não trato disso. Por exemplo, tem empresas na Suécia que hoje não imprimem mais suas revistas ou seus jornais em impressoras e imprimem na banca em pequenas impressoras. Eu não estou tratando disso, o estudo não trata disso. O estudo trata do seguinte: como transformar uma empresa de comunicação viável no ambiente digital. É só disso que o estudo trata. E ele não entra nas questões de crowdfunding, ou financiamento público, ou financiamento via fundações, empresas privadas, etc. Não. É como criar um ecossistema capaz de garantir aos produtores de informação, que no fundo são produtores de serviço, e aqui tem um truque entre aspas, ou uma mudança de concepção bastante clara, como garantir a esses profissionais, a essas empresas, grandes ou pequenas, capacidade de conquistar receita no ambiente digital e, com isso, financiar a sua capacidade de produzir um jornalismo de qualidade, decente, independente, sem entrar em conceitos também bastante discutíveis, como o da objetividade e o da imparcialidade. Isso a gente deixa de lado, inclusive. A ideia é como produzir jornalismo de qualidade e financiar dentro do ambiente digital, usando diversas fontes de receitas, que no fundo são 3 fontes de receita e que precisam estar combinadas para que isso dê certo. Então, é disso que essa pesquisa que foi feita na Universidade de Colômbia, com a colaboração de professores da Universidade de Colômbia, com a colaboração de profissionais da indústria do jornalismo e ouvidos os
foram ouvidos em off the record, e tanto o Google quanto o Facebook não quiseram conversar em on, mas foram exaustivamente ouvidos nas suas próprias sedes por mais de uma pessoa, para que nos ajudasse a compor aí um estudo que, inclusive, não é muito simpático, do ponto de vista da indústria da comunicação, para esses grandes para essas grandes empresas, né, digitais, como o Google, o Facebook, daqui a pouco o Twitter, se der certo, e daqui a pouco outros novos que poderão aparecer, né? Então, o seguinte, gente, por exemplo, isso aqui é um anúncio feito nas páginas do jornal francês Libération pelos profissionais do Libération, no início desse ano de 2014, fevereiro desse ano. Eles estavam dizendo, olha, nós somos um jornal, nós não somos um restaurante, nós não somos uma rede social, nós não somos um espaço cultural, nós não somos um estúdio de televisão, nós não somos um bar, nós não somos um incubador de startups. Os assalariados do Libération dizem que são um jornal e respondem com esse projeto às medidas que os acionistas do jornal estavam tomando no sentido de transformar o jornal numa empresa multimídia naquele momento. Os assalariados conseguiram bloquear isso naquele momento. O que eu tenho a dizer a vocês é o seguinte: eles estão completamente errados. Eles são tudo isso e muito mais, se quiserem sobreviver numa realidade pós-industrial, numa realidade completamente distinta da realidade do mundo analógico. Então, eles estão errados. Por quê? Bom, alguns dados antes de entrar na questão específica da publicidade, que é a que mais nos interessa aqui hoje, e vamos falar bastante de Google e de Facebook. A era Gutenberg, que acabou. Tudo que o Gutenberg pensou para o jornalismo, de certa forma, e tudo que decorreu daquilo que ele pensou, acabou. O modelo de negócio, a cadeia de valor clássica, mudou. Os jornais produziam conteúdo, comercializavam publicidade, faziam a venda avulsa ou vendiam assinatura. Isso vale para revista, isso vale para TV paga, certo? Só não vale para TV aberta, mas o raciocínio é o mesmo, a cadeia é a mesma, certo? Processavam isso, né? A televisão processa para jogar no satélite ou para as suas retransmissoras, o rádio idem, a revista processa isso de forma para fazer a pré-impressão, os jornais idem, imprimem ou distribuem o sinal, certo? Distribui o produto, né? Aquela coisa medieval, antes punha numa carroça, hoje põe numa Kombi para levar de porta em porta, distribuir, né? Ou então, via televisão, vai para as torres terrestres que redistribuem aquele sinal, né? Mas qual é a mudança aí? Qual é a certeza? Eles tinham 100% de domínio sobre essa cadeia de valor. Essa é uma cadeia de valor totalmente dominada. E olha o que levou a essa cadeia de valor. Eu dou aqui para vocês os números do New York Times, que é um dos jornais mais sérios do planeta, mais críveis do planeta, certo? Do ponto de vista das instituições tradicionais, né? É um jornal que produz um jornalismo de qualidade, digamos, um dos mais importantes aí na área dos quality newspapers, certo? Com respeito do leitorado mundial, certo? Olha o que aconteceu com esse jornal, que domina 100% da sua cadeia de valor no seu momento analógico. Tá? Ele, em 2000, faturava quase 3 bilhões e meio de dólares e fechou o ano de 2013 faturando 1 bilhão e meio de dólares.
Então, ele perdeu 2 bilhões de dólares de faturamento por ano, né? Na média aí começou com 3,5, chegou a 1,5 milhão em 13 anos. Ó, a segunda curva, que é essa aqui, ó, que faturava 2,5 bilhões e agora fatura 666, é a curva da publicidade. Advertising. Essa receita que se mantém, até cresce um pouquinho aqui em 2012, cai depois de 2013, é a receita com circulação. Aqui tem venda avulsa e assinaturas. Tá? Isso aqui é o lucro operacional. Aqui lembra que o Slim botou um dinheiro do New York Times, foi nesse ano aqui, ó, 2006. Tá? Então isso aqui é a receita operacional. Olha o retrato disso. Ele perdeu 73% de receitas em publicidade, ganhou 8% em circulação, perdeu 59% nas outras receitas. Aqui, inclusive, ele perde muita receita em 2013 porque ele vende, inclusive, o Boston Globe. Né? Boston Globe, que foi adquirido pelo New York Times já há alguns anos por 1 bilhão e 100 milhões de reais. Ele foi vendido ano passado. Perdeu 55% no total, né, das receitas e perdeu 75% no seu lucro operacional. Esse é um retrato de uma empresa maior e de uma das empresas mais respeitadas do mundo. Gente, nenhuma outra empresa de comunicação está indo muito melhor do que isso. Empresa clássica de comunicação. Tá? Se você olhar, você tem números até razoáveis e bons, com lucros operacionais continuando, no Brasil, inclusive. Você tem países em que a indústria dos produtos impressos ainda está crescendo, com jornais populares, com jornais gratuitos, as revistas estão se multiplicando com a quantidade de títulos, etc. Mas todas as empresas estão se encolhendo e estão tendo que cortar custos para manter alguma receita, alguma margem dentro das suas operações. Isso é absolutamente verdadeiro. Então, portanto, não é que a crise chegou, a crise deixou todo mundo com a água pelo nariz. E eles sabiam que isso ia acontecer. Tá? E não estão tomando medidas necessárias para reverter essa equação. É isso que está, de certa forma, acontecendo e que está demonstrando uma incapacidade de entendimento da nova realidade da comunicação. Então, se há uma crise nessa indústria, essa crise pode durar mais alguns anos, vai durar mais alguns anos, mas serão poucos os que conseguirão sobreviver e só sobreviverão aqueles que se adaptarem a essa nova mudança, né, a essa nova realidade. Enfim, os problemas começam com a cadeia de valor no ambiente digital. O primeiro problema é exatamente essa nova cadeia de valor. Então, os produtores de informação continuam produzindo conteúdo. A televisão continua produzindo conteúdo, o rádio continua, o jornal, a revista, os sites, todo mundo continua produzindo conteúdo. Né? Muitas vezes reempacota o seu conteúdo para o site, né? Começa a reempacotar para as redes sociais sem entender direito como é que funcionam as redes sociais. Eles comercializam a publicidade, sim, continuam comercializando a publicidade. E vocês viram o que aconteceu com a publicidade no New York Times, que é exatamente o que está acontecendo com todos os veículos tradicionais. Todos os veículos tradicionais. Há exceções. A Globo, por exemplo, é uma exceção no Brasil. A Televisa é uma exceção no México. Tem uma televisão na África do Sul que é tão monopólio quanto a Globo. Você tem exceções. E tem gente indo ainda muito bem. Só que o YouTube, no ano passado, nesse ano,
deve faturar mais de 5 bilhões de dólares nos Estados Unidos, o que já é uma receita superior de muitas televisões abertas americanas. O Google, pela primeira vez, começou a fazer propaganda dos seus produtos do YouTube, porque o Facebook começou a mexer com esse faturamento ao permitir que todo mundo poste vídeos dentro do Facebook. E tem uma diferença brutal do vídeo do Google, porque o vídeo no Facebook já começa vendo ele, já começa funcionando. Já é uma mudança brutal. O que mostra o desespero do Google já com algo que pode acontecer daqui a alguns anos, que é ser superado, né, em publicidade, em televisão, pelo Facebook, por conta de um jeito diferente de fazer o vídeo, né? Bom, todo mundo comercializa a publicidade, comercializa, mas apareceram algumas coisas loucas aí, tipo Google, tipo Facebook, tipo empresas de ad network, ou empresas de redes de publicidade, que passaram a também fazer publicidade e também a comer um pedaço daquela receita que eles tinham. Vocês viram quanto o New York Times perdeu? Então, passou a vir o Facebook, o Google, o Twitter, o não sei quem, a Real Media, a empresa XYZ, que começaram também a vender a publicidade ou participar, de uma certa forma, da sua publicidade, né? As televisões, os jornais também podem ser parceiros do Google, só que eles dão um pedaço daquilo que eles vendem para o Google. E o Google se transformou na maior empresa de publicidade do planeta. Né? Eu tive num daqueles Zeitgeist, que é aquele evento anual do Google, e na época eu estava falando com um rapaz que é iraniano, esqueço o nome dele agora, Omid Kordenstein. E aí eu estava ali conversando com ele foi um dos responsáveis pela implantação do sistema de publicidade do Google. E eu falei para ele, a menina do Yahoo acabou de falar aqui, inclusive convidada pelo Google, e falou que a empresa lá se baseia em um tripé, que é informação, conteúdo colaborativo, enfim, e a publicidade, etc. E vocês, como é que vocês se definem? Ele falou, olha, todo mundo aí diz que a gente faz a indexação de tudo que acontece na internet, etc. Mas tudo isso é bullshit. O que a gente faz é publicidade. Nós somos uma empresa de publicidade. Certo? Então, e acabou se transformando numa das maiores empresas de publicidade do mundo, né? Com um valor de mercado extraordinário e uma capacidade de atrair receita. 98% da receita do Google vem dos ad networks, não ad networks, dos ad for content e dos ad for search, né? Que são os anúncios que aparecem no search. Enfim. Idem para o Facebook, onde a situação é muito pior, vocês vão ver daqui a pouco. A venda avulsa e a assinatura, isso acabou por esse mundo da comunicação no mundo digital. Acabou tanto que há 3 anos que eles estão tentando recompor o paywall. Começar a cobrar assinaturas via online, que é o que vocês estão vendo nos jornais brasileiros. Vocês leem lá 10 textos, aí quando vão ler de novo, bate no muro, né, e ele pede algum cadastro para você continuar vendo, ou já começa a vender ali uma publicidade, que é o que está acontecendo no New York Times e tudo mais. Então isso acabou, né, e eles estão implantando o que se chama de paywall poroso. A gente não vai ter tempo de ver isso em detalhes, mas o estudo traz isso em detalhe. O estudo está publicado na revista de jornalismo da ESPM, de abril desse ano, e quem quiser, está disponível online também, basta ir no meu site, caioturri.com, vocês vão ver ali
na capa, é só clicar e baixar o PDF. Tem a versão em inglês e a versão em português. Bom, eles continuam processando a informação, imprimem? Não, porque no mundo digital não tem impressão, certo? Então isso acabou. E continuam distribuindo, acham que distribuem. Porque quem ganha dinheiro com a distribuição são as empresas de telecomunicação, são os agregadores, são as empresas de busca, e tem um negócio esquisitíssimo acontecendo, que é os usuários como também distribuem o teu conteúdo. E as empresas acham isso esquisito. E aí fecham e criam paywalls para impedir que você distribua o seu conteúdo delas, né? O que é enfiar a cabeça na areia, como um avestruz, né? Porque é não entender que aquilo é o que se chama hoje de superdistribuição, que é a capacidade das outras pessoas distribuir esse conteúdo para você, né? De graça, inclusive, certo? Mas, enfim, essa é a cadeia de valor. Aí tem vários outros problemas. Tem o problema geracional, né? Que é um problema brutal, porque a maioria dos editores digitais hoje são pessoas mais velhas com cabeças analógicas, certo? Então, são nativos analógicos. O nativo digital é a geração que hoje está começando a adentrar esse mercado de trabalho. Isso vem acontecendo aí já há uns 4, 5 anos. São pessoas que já tinham celular com 9 anos de idade, que se formaram numa outra forma de apreensão do conhecimento. Eu não vou me alongar muito nisso, mas vocês têm detalhes ali no paper. E tem digamos, eu me considero um analógico digital, quer dizer, eu tento me atualizar em tudo que está acontecendo do ponto de vista digital, mas eu fui formado analogicamente, eu sou uma geração que leu livros, né, que se formou com livros, e hoje as pessoas não se formam só com os livros, se formam com a internet, com os videogames, com a história em quadrinhos, com enfim, com o cinema, com o teatro, com a música, mas tudo isso criou uma nova forma de apreensão do conhecimento, né? Enfim, essa disputa entre gerações é algo que tem que ser visto também e está bem explicado ali no paper. Outra questão, que é o terceiro problema que está bem explicado no paper, é o componente disruptivo, né? Gente, é o seguinte, a disrupção não está acontecendo só no jornalismo, né? Vocês pegam por exemplo, esse cavalinho aqui, ó, de xadrez. É um cavalo de plástico feito numa impressora 3D. A disrupção está acontecendo na indústria como um todo. As impressoras vão mudar completamente a forma de produção velha da indústria, né? A impressora faz rim, faz orelha, faz órgão, faz comida, faz carro, faz arma, né? Uma operação por catéter, né, é uma disrupção em relação à operação com bisturi, né? Você entra pela veia, vai lá e resolve o problema, isso é disruptivo, como o celular é disruptivo em relação ao telefone fixo, né, ao POTS, que é o Plain Old Telephone System, né? Então, isso aí é só uma frase do Clayton Christensen, que diz o seguinte, olha, ele está falando diretamente para a indústria de comunicação aqui, ó. Se uma empresa vai canibalizar o teu negócio, como o Google está fazendo, você vai se sair melhor se a empresa canibalizadora for a sua mesma, né? Então é você que tem que matar a sua empresa analógica e criar uma empresa digital, em vez de deixar que o concorrente venha e faça isso, né? Portanto, estamos aí nessa era do jornalismo pós-industrial, né? E aquele futuro, que todo mundo dizia que ia chegar, já chegou. E segundo o Gibson, ele só não está uniformemente distribuído. Então, vamos lá para o quinto problema. Nós vamos tratar de dois problemas em profundidade. Um é o Facebook e o outro é o Google, tá? Então, é o seguinte, o Facebook, aos pouquinhos, foi criando um sistema
que a palavra diabólica é pouca para definir o sistema que ele criou. Seja do ponto de vista do usuário, seja do ponto de vista das empresas. Certo? Então ele criou um algoritmo que define que se você tem X amigos, quais amigos que você acompanha e quem que você mais vê, e por isso ele mostra para quem mais vê aquilo que você está publicando. Só que antes, ele mostrava para 100% dos seus amigos. Aí passou a mostrar para 500%. Aí passou a mostrar para 60%, 50%. Hoje ele mostra para 2% dos seus amigos. Mas se você quer que mais amigos vejam, você põe lá R$5, aí mostra para 20. Você põe 10, ele mostra para 50. Certo? Ele faz isso com você e faz isso com as páginas empresariais. Só que ele não fazia isso quando ele convenceu as empresas a colocarem nos seus websites a caixa para o Facebook. E muitas delas, a maioria delas, 99,9% das empresas que têm página no Facebook, continuam fazendo isso. Vamos pegar um exemplo doméstico. Jornal o Globo, que tem lá milhões de seguidores no Facebook, certo? Mais de 2 milhões de seguidores, mais de 3 milhões, não sei quantos exatamente. Certo? Ele... Não vamos usar o Globo como exemplo, porque ele reagiu contra isso. Depois voltou atrás, mas ele reagiu. Talvez a única empresa no mundo que reagiu contra isso até agora. Vamos pegar a Folha, que tem 4 milhões de seguidores no Facebook. Colocava chamada para o Facebook, de graça para o Facebook, durante anos na sua primeira página, e coloca ainda o botão do Facebook na sua primeira página. Chama as pessoas para entrarem no Facebook para ver o seu produto ali dentro. Certo? E com isso criou uma base de 4 milhões de pessoas no Facebook. É uma base, inclusive, muito superior à base que ela tem de assinantes do próprio jornal, né? Que é de 300 mil assinantes. E lá tem 4 milhões. Muito bem. Eu, Samsung, anunciante, certo? Vou lá comprar um anúncio na Folha. Quanto custa uma página da Folha? Eu quero fazer aí um produto novo, legal, tal. 150 mil. Legal, 150 mil. Tá bom. Aí eu, Samsung, vou lá no Facebook e falo, eu quero anunciar para os leitores da Folha. Quantos são? 4 milhões. Quanto custa? 0,04 centavos, né? O clique. Por que eu vou gastar 150 mil reais na Folha, se eu posso comprar por 0,04 centavos de dólar o clique, inclusive manejar, né? Quantas cliques que eu quero comprar, e com isso, inclusive, eu consigo mostrar para mais pessoas, para aquele mesmo universo, certo? Ampliado, pagando muito menos. Olha como é diabólico o sistema. Olhem como é diabólico o sistema. E é isso que o Facebook está fazendo. Isso para a empresa de mídia é um negócio brutal. Para a Pepsi Cola, não. Para a Samsung, não. Mas para a empresa de mídia, é brutal. Para você que não é uma empresa de mídia e que, ao mesmo tempo, vende um banner no seu blog por 50 reais, se o Facebook quiser falar se o anunciante qualquer, o mesmo que te compra por 50 reais, quiser falar com o teu pessoal, ele vai direto no Facebook e fala, e paga muito menos. Isso vale para você, pessoa física, para você, pequena empresa, para você, média empresa, e para você, grande empresa. Não importa. É diabólico. É diabólico. Por quê? Porque ele tem... O que lhe permite fazer isso? Ele tem escala. Está todo mundo lá. Ele alimentou todo mundo para todo mundo ir para lá, criar suas amizades, trazer os seus amigos, criar suas páginas, criar sua audiência, ganhar uma escala mundial, e aí ele começa a mexer no algoritmo, que era conhecido como EdRank, né? O nome deles lá é o algoritmo mesmo.
E que é o chamado Newsfeed Algorithm, né, internamente. E com isso, ele conseguiu não só a escala, como conseguiu aumentar drasticamente o seu faturamento, pegando o dinheiro tanto de você, consumidor e usuário, quanto das grandes empresas. Levou empresas à falência, por exemplo. Ele permitiu que a Zynga, né, fazia aquele famoso Farmville, criasse dentro do Facebook a sua própria moeda. Vem cá, cria aí. Foi lá, criou. 2 anos depois falou, agora você tem que usar a minha moeda. E você tem que me dar 70% do que você está faturando. A empresa que tinha acabado de fazer o IPO despencou. Então, gente, a situação é tão diabólica e as pessoas não se dão conta disso. As empresas não se dão conta disso. A Globo tentou reagir contra isso no Brasil e voltou atrás. Inclusive, chegou a tirar todo o seu material durante um certo tempo do Facebook, tirou os links, né, e remetia para o jornal, porque viu que o Facebook não estava trazendo audiência, porque o Facebook disse, não, mas eu levo audiência para você. Leva audiência e fica com o dinheiro. Né? Exatamente isso que ele fazia. Enfim, o Facebook diz que não é nada disso, que é um mal-entendido, mas não responde, não consegue responder a essa questão. Evidentemente que não responde, não consegue, não vai responder, porque é disso que ele vive. Né? A questão Google é o seguinte: o Google faz todo mundo trabalhar para ele de graça. Essa é a principal questão. Com isso ele ganha dinheiro e não divide esse dinheiro com ninguém. Quando você entra no Google, você entra na caixa de busca do Google e digita qualquer palavra-chave, você já está fazendo uma ação. Ao dar o Enter, você já levou um monte de informação para dentro do Google. Ele já sabe quem é você, ele botou um cookie ali no seu browser, ele sabe quem é você, em que região geograficamente você está localizado. Daqui a pouco ele vai saber, inclusive, quais os seus gostos, ele vai inclusive, adivinhar a tua idade, vai adivinhar o teu sexo, vai adivinhar a tua profissão, vai adivinhar os teus gostos todos, certo? Com isso ele vai alimentando e realimentando os seus data centers, né, a sua capacidade de trabalhar Big Data, e com isso ele vai te personalizando a tua navegação, trazendo mais dados de você e mostrando para você os anúncios que ele quer mostrar. Não importa o que você esteja pesquisando. E ao mesmo tempo, mesmo que você esteja lendo o conteúdo de um jornal que você achou via Google, ele está te mostrando um anúncio de algo que ele sabe que você viu no site que você navegou anteriormente. Tudo isso ele está fazendo. E ele usa grande parte, do ponto de vista da notícia, grande parte do conteúdo da notícia que ele usa é o conteúdo de credibilidade dos jornais. No Brasil não dá para fazer essa pesquisa, mas você vai no Google nos Estados Unidos e pede lá, põe Obama. Você vai ver que os principais resultados são de jornais, são de quality newspapers. Na Europa, idem, etc, etc, etc. No Brasil, os jornais saíram dessa, não do search inteiro do Google, mas saíram do Google News, do Google Notícias, certo? Portanto, eles usam esse conteúdo sem remunerar os produtores de conteúdo, não importa se é um blogueiro, se é um grande jornal, se é um site independente, não importa. Usam esse conteúdo para alimentar a sua base de informação, para servir essa informação para quem está atrás de informação referente àquilo, certo? E não remuneram os produtores desse conteúdo. Então, quem está atrás de conteúdo está trabalhando de graça para o Google, e quem produz conteúdo está trabalhando de graça para o Google.
há reações contra isso. O Zé Roberto citou, inclusive, uma outra reação da Europa muito forte agora, que é objeto desse texto da The Economist, que é o seguinte: nos resultados de search, por exemplo, para você está procurando um serviço qualquer, serviço de mapas, por exemplo, o Google prioriza o seu serviço. O que a Europa está brigando é que ele não pode priorizar o seu serviço. Tem que mostrar resultados, tem que separar a questão dos seus serviços dos resultados de search. Certo? O que eu acho que é uma luta meio inglória, né? Mas enfim. Há várias lutas contra o Google em vários países. Então, no Brasil, os jornais estão brigando para serem remunerados para aparecer no Google News. O Google diz, não paga. Aí eles falam, então eu tiro. O Google fala, então tiro. Aí tiraram. Na Alemanha, os jornais convenceram o parlamento alemão a fazer uma lei obrigando o Google a pagar direitos autorais pelo uso dos jornais quando aparecerem nos resultados de busca. O parlamento aprovou essa lei. Isso aconteceu em 2012. Aí o Google falou, tá bom, então eu não mostro de ninguém. Aí o jornalista falou, não, vamos negociar. Eu falei, não negocio. Ou você me autoriza a mostrar de graça, ou eu não mostro mais os teus resultados. Aí os jornais falaram, então tá bom. Jornais alemães. Tá bom. E se deixaram dobrar pelo Google. Na Bélgica houve um acordo. Aí o Google deu um cala-boca ali para os jornais francófonos. Pagou lá 5 bilhões de euros. Continua tudo bem. Na França, o Google deu outro cala-boca. Só que um cala-boca pior ainda, 60 milhões de euros em 3 anos. Só que para os jornais desenvolverem pesquisas de internet para a área digital, em conjunto com o Google, que evidentemente só desenvolve produtos que o auxiliem. Também foi um cala-boca. Volta essa discussão, eu tive explicando essa experiência brasileira, já em 2 congressos da WAN, que é a World Association of Newspapers, enfim. Essa discussão continua premente, a Espanha quer discutir isso, Portugal quer discutir isso, o Brasil continua discutindo isso, mas enfim, o Google fala mais alto e até agora os jornais têm recuado, menos no Brasil. O que para o Google não significa nada, porque os resultados continuam aparecendo no search como um todo e não no Google News, né? Enfim, se a gente não entender essa relação, e é essa relação que precisa ser entendida, seja com o Google, seja com o Facebook, a gente, primeiro, se você não entende, você não tem como trabalhar com ela. Do ponto de vista da indústria da comunicação tradicional, a indústria capitalista da comunicação, a única saída que eles têm é criar eles próprios uma ad network. Essa é a única saída. O paper aponta essa saída para eles. Por quê? Porque eles não vão ter escala nunca para concorrer com esse tipo de empresa. Não tem escala. Eles podem conseguir, e isso é fácil, conseguir escala nacional. Então, nos Estados Unidos, você teve algumas tentativas nesse sentido. A última foi a Quadrant One, que reunia ali 4 grandes empresas de comunicação, mas que morreu por falta de investimento. Mas se você pegar os 10 principais jornais americanos, se você pegar os 5 principais jornais americanos, você já tem uma abrangência que é mais da metade do que tem o Google dos Estados Unidos. Se você pegar 10, 15, 20 jornais americanos, se você pegar 100 jornais americanos, você tem a mesma escala que o Google tem nos Estados Unidos. No Brasil, se você pegar 150 jornais regionais e nacionais, você tem a mesma escala que tem no Google. É a única saída. A única saída para essa indústria tradicional na internet, nesse novo ambiente, nessa nova cadeia de valor, é se unir numa ad network. Coisa que parece, inclusive, impossível.
que é uma brigaiada para todo lado. Cada um escolhe um jeito, mas é a única saída. Há uma tentativa de fazer isso no Brasil, mas que ainda reúne apenas 10 jornais. Estão começando a fazer via ANJ. Tem todos os programas do mundo para se fazer isso, mas é a única saída. Como é a única saída para alguém que tem um blog, uma pequena empresa de comunicação na internet, né, se unir em ad networks, né, para tentar resolver essa questão. Se não puder resolvê-la de outra forma, que não são as formas apresentadas pelo trabalho, que é o do crowdfunding. Né? Bom, o sétimo problema é uma questão que ainda está para vir, que é o do Twitter, que não conseguiu a escala global que Facebook e Google já conseguiram, e que diz textualmente que não quer ganhar dinheiro com o usuário, como faz o Facebook. Então, isso é uma palavra de ordem dentro do Twitter, certo? Mas que nada garante que daqui a pouco ele venha a fazer isso, certo? Desdizendo aquilo que disse. Vocês sabem que, tanto em política quanto nos negócios, dizer uma coisa e fazer outra é muito comum. Né? A outra questão que eu acho que é muito relevante, que é o oitavo problema, e que é importante passar rapidamente para vocês, é que não se pode entender tecnologia como despesa, e sim como investimento. E, em geral, as pessoas que trabalham no mundo digital veem a tecnologia como despesa. Então, é importante que se dedique dinheiro de investimento para a questão tecnológica. Né? Isso é um dado, eu acho importante, aqui tem um outro dado importante do paper, que é o seguinte. Eu falei para vocês que o New York Times comprou há alguns anos o Boston Globe por 1 bilhão e 100 milhões de dólares. Em 2013, o New York Times vendeu o Boston Globe. Vendeu por 75 milhões de dólares. Ele perdeu 1 milhão e 35 mil dólares. 1 bilhão e 35 mil dólares. Ele pagou 1 bi e 100. Vendeu por 75 mil. O Washington Post foi vendido por 250 milhões de dólares. Gente, o Washington Post tem 136 anos. Derrubou o presidente. Deu os maiores furos da capital americana. É talvez o segundo jornal dos Estados Unidos. Os jornais mais respeitados no mundo inteiro. Foi vendido por 250 milhões de dólares. Enquanto que uma empresa como o Instagram foi comprada por 1 bilhão de dólares. O Snapchat foi oferecido 3 bilhões de dólares. O WhatsApp foi comprado pelo Facebook, no total, por 19 bilhões de dólares. Por quê? São empresas de tecnologia. Se nós que trabalhamos com comunicação no ambiente digital não tivermos a capacidade de transformar as nossas empresas, sejam mínimas, sejam grandes, em empresas tecnológicas, elas valerão, né, nada. Não vão valer nada. Quando for vendida, vai ser vendida na bacia das almas, como foi o Washington Post. Para o Jeff Bezos, que é um magnata do mundo digital, certo? E que fez ali um favorzinho, e gosta de jornal, sabe? Gosta de mídia, quer brincar de mídia. Então foi lá e comprou. O que é isso para a Amazon, para o Jeff Bezos? Peanuts. Nada. Né? Então, a questão tecnológica é muito importante. Enfim, agora as soluções, basicamente,
Vou passar em 2 minutos, tá? Esse novo modelo respira com as redes, ele se massifica com a superdistribuição. Então, se você não entender a superdistribuição e como que a tua rede pode te ajudar na distribuição dos teus conteúdos, você não vai resolver, né? Então, nós estamos condenados a compartilhar, temos que monitorar para saber o que está acontecendo. O monitoramento é fonte de informações na área comercial, na área de conteúdo, para pautas, para saber o que as pessoas podem comprar. Gente, isso aqui é um mundo, é um mundo. O meu estudo, ele pega uma partezinha de um estudo grande que foi feito pela professora Emily Bell, mais 2 outros professores do Case aqui, que se chama Jornalismo Pós-Industrial. E aí eles fizeram uma devassa em todo tipo de conteúdo que existe hoje. Então, eles mostram tudo que está funcionando, o que não está funcionando, o que é novo, o que não é novo. Inclusive falando de jornalismo bancado pelo crowdfunding por fundações, essa nova forma de fazer, etc, etc, etc. É um estudo que merece ser lido. Também foi traduzido, também foi publicado pela acho que do 2º ou do 3º número da revista de comunicação da ESPM, com a Columbia. Peretti é o cara do BuzzFeed. O BuzzFeed é uma das grandes novidades nessa área e está fazendo algo realmente diferente, né? Conteúdo multimídia fundamental. Celular é um negócio que vocês têm que olhar com toda a calma do mundo, porque esse gráfico mostra um avanço do consumo de dados no celular contra o consumo de dados no desktop. Daqui a pouco essas curvas se cruzam e o celular cresce, né? Tem todo um estudo sobre como é que os paywalls estão se comportando. De fato, o paywall poroso traz muito mais resultado do que o hard paywall. Hard paywall é aquele que você bate na publicação, você só entra se pagar, né? E o poroso é aquele que deixa você ver um pouco de conteúdo. Então, isso aqui mostra o hard paywall do The Times versus o paywall poroso do New York Times, como é que estão funcionando. Publicidade nós já falamos, né? A solução... gente, olha a coisa como é grave nos Estados Unidos. Olha como é grave. Aqui nós estamos em 2003, esse verdinho é o faturamento dos jornais em publicidade nos Estados Unidos. Aqui é o Google, em 2004. Em 2003 era 0, em 2004 ele começou a faturar. Bem, isso aqui são as revistas americanas, faturamento. Foram crescendo até 2006. 2007 começa a cair. Em 2012 o Google ultrapassa. Isso aqui, 2013, é só o primeiro semestre. O Google sozinho fatura mais do que os jornais e as revistas. Daqui a pouco vai faturar mais do que os dois somados. E isso não é o faturamento mundial do Google, não. É o faturamento do Google em publicidade nos Estados Unidos. É a crônica da morte anunciada. Os jornais estão vendo isso acontecer. As revistas estão vendo isso acontecer. A televisão, aqui no Brasil, por conta da situação de dominância da Globo, a gente não vê na televisão ainda, mas nos Estados Unidos as televisões estão vendo isso acontecer, né? E estão fazendo muito pouco. Então, a saída é a rede de publicidade, a abrangência, ali o estudo está vendo, ó, somando o New York Times, o Wall Street Journal, o USA Today, o Washington Post e o Los Angeles Times, eles conseguem 44 milhões de visitantes únicos. Mais que o dobro dos 22 milhões do New York Times, enquanto que o Google tem 160. Tá? Então, olha como melhora a situação. Imagina se todos os grandes jornais americanos entrarem nisso, né? Então, eles conseguem a escala do Google. Aí eu falo dos erros e acertos, aí, a parceria do
Google, se deve se submeter ou entender isso como fazer, né? E adiciona uma nova forma de receita, que é a solução dos serviços de valor adicionado, né? Que é ter receita de classificado, venda de livros, guias online, e-commerce, pesquisa, marketplace, sites, relacionamento, programas de pontuação, serviço de pagamento, serviço de assistência, desenvolvimento, newsletter, boletins, dossiês ad hoc, dossiês históricos, arquivos, conteúdo patrocinado, que é uma excrescência para o jornalista, que faz isso há dezenas de anos, mas ainda continua achando que é uma excrescência. O problema é fazer isso de forma transparente, né? Que é aquela forma publicitária. O BuzzFeed, por exemplo, não tem um banner nas suas páginas, ele vive de native ad, que é como os americanos chamam esse conteúdo patrocinado, né? O Washington Post faz isso, o New York Times faz isso, a Hearst faz isso, né? Eu acho que a experiência dual é importante, porque é uma experiência que mostra a combinação dessas três receitas aí de forma muito, muito aguda, né? E, enfim, o conteúdo não é mais o rei, a questão é que a empresa não é apenas uma empresa de informação, é uma empresa de serviço, certo? Então, o que o estudo mostra, que um modelo que pode ajudar nisso, é que a publicidade seja feita em rede, que você pode vender ou fazer assinatura, desde que você consiga abastecer isso pela sua distribuição. Então, você abre o teu conteúdo para as pessoas verem, e a partir de um determinado momento você as convida para comprar a assinatura, né? Isso tem funcionado. E incluir as receitas de serviços de valor adicionado. A rigor, para que isso dê certo, isso aqui tem que ser quase 50% das suas receitas, aquilo ali tem que ser por volta de 10%, o restante ali por volta de 30% das receitas. Isso para uma indústria de média para grande, né? Você pode ter sites pequenos que vivam só da publicidade. Se você souber trabalhar a superdistribuição, souber abraçar, né, o demônio, seja o Google, seja o Facebook, né? Como que você vai abraçar esse demônio? É possível fazer e viver, né, com pequenas empresas. Tá? O que não se pode é temer reinventar qualquer empresa, entender que o negócio na era industrial é um negócio de distribuição e que no novo negócio é um negócio de serviço, né? Tem que investir em tecnologia, tem que produzir informação de acordo com o espírito das cabeças jovens, né? Das cabeças nascidas digitais, e não é reproduzir o jeito que você faz no jornal, é título, texto, foto, acabou. É outra forma de fazer, né? É outro jeito de ler, é outra relação, inclusive com o device que te traz aquele conteúdo. Sintonizar com a realidade do compartilhamento da informação, ampliar o leque de serviço e fazer tudo isso sem medo de errar. Era isso, gente. Eu passei rápido aí essas outras coisas, mas senão não dá tempo da gente falar, temos ainda 15 minutos, né? E eu estou à disposição de vocês.